Oi, amigos. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos. Muita alegria estarmos aqui juntos, viu? Eu tenho que, tenho que falar como preparar esse estudo foi importante para mim. Ah, eu- Nós temos uma família que sou um pai de 6 filhos e falar da semeadura com as crianças, com os jovens, é uma coisa assim que mexe muito com os nossos sentimentos. E estamos também felizes porque estamos em família, família espírita, né? Embora distantes aí dos continentes, mas estamos unidos no ideal espírita. Muito bem. A Luciana me trouxe aí o desafio para falar da parábola do semeador, e a gente conversando, falou assim, olha, vamos então o tema parábola do semeador e família, a gente chegou num título que eu achei bacana, e é disso que nós vamos falar hoje. Muito bem. É, eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre quem é que conta essa parábola, né? Porque nós vamos entrar numa parábola que é uma parábola muito conhecida no mundo inteiro, né? Talvez seja a parábola mais famosa do mundo inteiro. E o nosso desafio é trazê-la de uma maneira diferente, trazendo-a para a família e com um aspecto espírita muito forte. A primeira, existem 2 pontos fundamentais que eu queria trabalhar. O primeiro é conhecer o autor dessas parábolas, saber quem ele é, conhecer Jesus. E para isso, eu vou apresentar um vídeo para vocês, e muito bacana, não sei se vocês já viram, foi feito aqui pela nossa equipe em São Bernardo há um tempo atrás, mas ele é muito atual. Então, eu vou passar ele agora. Nós hoje vamos passar muitos vídeos, então preparem-se aí, porque vai ser bem intenso a nossa manhã, né? Deixa eu só escolher aqui a... Quem é Jesus? Quantos anos ele tem? 33? 2000 anos? Para respondermos a essa pergunta, é necessário retroceder ainda mais no tempo. Sabemos, por meio da espiritualidade superior, que Jesus é o governador da Terra, e ele, liderando uma falange de espíritos angélicos e perfeitos, foi o responsável pela criação de nosso planeta. O globo terrestre tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Mas a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias, e assim substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. O ser foi o verbo da criação do princípio. Nele estava a vida verdadeira, e a vida era a luz dos homens. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Além disso, para que ele chegasse a esse nível de perfeição, quantos bilhões de anos não se passaram desde quando foi criado? Jesus Cristo é um ser que existe além de nossa concepção temporal, e mesmo o legado de sua mensagem de amor, dos tempos em que habitou entre nós, ultrapassa a nossa compreensão. Ele havia enviado muitos emissários para trazer ensinamentos para a humanidade. Veio pessoalmente ensinar a lição sublime do amor, mostrando a todos nós que o melhor método de ensino é a própria exemplificação. Além disso, como exímio evangelizador, contou histórias, parábolas sobre ovelhas perdidas, semeadores comuns, sobre o amor de um pai por seus filhos,
registrando para toda a eternidade em nosso espírito, ainda em fase infantil, as mais belas imagens de amor, fé e perseverança de seu reino prometido. Para que então um dia, como uma cápsula do tempo ou uma mensagem codificada, pudéssemos, por meio do Espiritismo, desvendar os seus mistérios. E agora, quem é Jesus para você? Muito bem, gente. Vocês gostaram do vídeo? É Muito bonito, bonito, né? muito bonito. E o que nos traz assim de muito interessante é que ele nos dá uma visão expandida de quem é Jesus. Muita gente no nosso planeta, muitos cientistas, muitos pesquisadores estão em busca, né, de informações super avançadas. A NASA quer saber de vidas em outros planetas, querem saber de inteligências. Tem cientistas que pesquisam a gente chama aqui no Discovery de alienígenas do passado, aí estudam os egípcios e querem tentar achar lá as descobertas de sabedoria desses povos. Mas nós temos um ser extraterrestre, porque Jesus não era da Terra. Jesus não se desenvolveu na Terra. Na verdade, ele construiu o planeta Terra. Quando a Terra era nada, nada no espaço, ainda estava fazendo parte da nebulosa do Sol, Jesus já era perfeito. E naquele momento em que Deus entrega na mão dele aquela bola de fogo que parte da nebulosa solar, ele se responsabiliza por um orbe e por toda uma comunidade de espíritos, 7 bilhões, 14 bilhões, 20 bilhões de almas que estão sob os cuidados de Jesus. A gente não sabe. Como a gente também não sabe a idade dele, 4 bilhões de anos, 10 bilhões de anos, não sabemos. Mas, imaginem, se você tem aí um professor, um doutor, PhD no planeta, o homem mais inteligente do planeta, se ele tivesse aí 3 anos para ensinar, como seria interessante, né? Imagine um ser dessa sabedoria, que dos 30 anos de idade aos 33, ele deixa uma mensagem profunda, com muita sabedoria, com muitos símbolos, mas exigindo de nós apenas a boa vontade de entender, porque não são símbolos tão complicados, né? Ele está dentro da nossa capacidade de compreensão. O mais complicado dos símbolos de Jesus é que eles pedem um coração simples. Não basta ser um doutor da lei, não basta ser um doutor, um PhD do mundo para entender a mensagem, porque é a mensagem do amor, é a mensagem da renúncia de si mesmo. Então, é esse ser que está contando as parábolas para a gente. Quando nós formos abrir agora uma mensagem de Jesus, qualquer passagem dele, qualquer coisa que falar dele no Evangelho, tem que entender que ali tem muita sabedoria numa frase, né? E isso é bem importante. Então, era o primeiro ponto, antes da gente desbravar a passagem do semeador, né? A parábola do semeador. E nós vamos tentar fazer isso com mais um desafio, trazendo isso para a família. Olha o que Emmanuel se refere às parábolas de Jesus, porque Emmanuel respeita a sabedoria de Jesus, né? No livro Consolador, perguntam para Emmanuel: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Quer dizer, existe ali os sentimentos do Cristo estão impregnados naquelas palavras? O que a gente entende daquilo, né? Que coisa maravilhosa tem ali? E aí o Emmanuel responde: sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Quer dizer, quando a humanidade souber interpretar isso, vai perceber a misericórdia de Deus, ajudando a gente a sair das crises de dor e sofrimento que nós enfrentamos hoje. A crise do egoísmo, que mata mais gente do que o coronavírus no nosso planeta, né? A verdadeira pandemia não descoberta do egoísmo. Mas, caminhando ainda
nisso, a gente viu o vídeo de quem é Jesus, e para a gente ver que Kardec está conectado com Jesus, nós vamos falar o segundo aspecto que é importante a gente falar sobre parábolas. Nas parábolas, Jesus tenta apresentar o reino de Deus. E aí, quando a gente fala reino de Deus, soa assim meio evangélico, né? A gente até olha assim, puxa, essa história de reino de Deus, isso pode virar um fanatismo, mas a gente vê a sabedoria de Kardec. Na última questão do Livro dos Espíritos, ele vai falar de um reino, e depois a gente fala disso. Mas vamos falar um pouco desse reino de Deus. O que vem a ser isso? E os espíritos, eles trazem na mediunidade do Chico, naquele livro Boa Nova, Jesus falando assim, que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Isso é interessante saber. Como assim a obra divina no coração dos homens? Né? O que significa isso? Falar que nós temos que conquistar o reino de Deus e ele está no nosso coração, e isso é importante, aí eu pergunto, né? Qual seria o valor de ter esse reino no coração? Eu vou explorar um pouco mais. Quando a gente está na Terra, a nossa preocupação ela é toda material. É sobreviver, é se desenvolver, é progredir, prosperar financeiramente, é ter saúde, é ter uma qualidade de vida na Terra e de usufruir o bem-estar. O que Jesus faz é tirar a gente do paradigma da matéria, mostrando o paradigma espiritual, dizendo, no seu coração há um reino do Espírito. E existem valores lá que são muito melhores do que a Ferrari que você possa ter, ou a casa de campo, ou a casa de praia que você possa ter, ou o iate. Existem tesouros no coração que Deus botou lá em semente, que são germes, que precisam desabrochar. Como, por exemplo, a paciência, o amor, o perdão. Aí a gente fala, esse discurso, um discurso estranho, porque você vai trocar o Ferrari por paciência? Você vai trocar um iate por renúncia? Parece uma conversa de doido. Eu vou agora abrir, se alguém quiser se colocar, por que tem tanto valor as virtudes em comparação com os bens materiais? O que justificaria racionalmente essa frase que eu falei? Agora é o mais desafiador, vocês falarem. Entender as parábolas é até mais fácil, hein, gente? Eu posso começar com uma contribuição. Eu acredito que seja porque essas virtudes são os bens imperecíveis, né? São aqueles que não corroem, que a gente leva uma vez que você tenha, é seu e te acompanha, né? Por toda a sua imortalidade, digamos assim. É isso, Lu. Agora, nós precisamos ter um convencimento a mais que esse. O que tem de bom em ter esses bens imperecíveis? O que tem? Porque se não tem nada de bom, eu vou continuar com o iate e com a Ferrari. Fiquem à vontade para falar. A reunião é até 11h15, até 4h15, né, Lu? Isso mesmo. Ah, dá Isso. tempo. O pessoal está tímido, mas daqui a pouco, ó. A pergunta ela é bem difícil. Eu vou deixar outras perguntas para vocês e vou explorar mais. Vamos tentar trabalhar isso. Onde estão aqueles que desenvolveram a renúncia, que deram a sua vida para amar e para ajudar as pessoas? Onde está um Gandhi? Onde está uma Madre Teresa de Calcutá? Onde eles estarão hoje? Onde nós estamos? Que riscos que nós corremos hoje? Hoje nós temos o risco do coronavírus, não querendo criar ansiedade e angústia em ninguém, né? Mas as dores são tristes, né? Diversas. Né? Você, às vezes, nem consegue nem enterrar o seu ente amado. Né? É realmente triste. Mas não é só isso. Existem muitas outras doenças, como câncer,
existem os inúmeros riscos de violência, talvez aí na Suíça não tanto quanto no Brasil, mas tem outras violências que acontecem também. Existe o feminicídio, existem tantas coisas aqui nas favelas, aqui no Brasil, nas comunidades socialmente carentes. Nós temos no Oriente Médio, né, como é que vivem na Síria aquelas crianças. Não sei se vocês estão vendo, tendo acesso às informações. Que tristeza. Os imigrantes, a gente teve uma reportagem recente no Fantástico sobre os imigrantes nos Estados Unidos, uma tristeza enorme. O garoto no meio de uma estrada no deserto lá, 12 anos, menino sozinho, e os pais são sequestrados pelos criminosos da fronteira. É aqui que nós estamos, submetidos a esses riscos, aos conflitos familiares, às dificuldades enormes, às vezes sem emprego, às vezes com fome, como na África. A pergunta que a gente repete: onde estão os milionários do espírito? Aqueles que deixaram o seu bem-estar para cuidar dos outros. Um Albert Schweitzer, desculpa a minha pronúncia, principalmente para os suíços aí que falam alemão, deve ser terrível, mas vocês sabem de que eu estou falando, que foi para a África. Ele voltava da África para fazer concertos na Europa, para arrecadar dinheiro e voltar para a África e cuidar dos sofredores. Que alma é essa? Onde ele está hoje? Ele escolhe se vai encarnar na Terra ou não. Mas nós não escolhemos. Nós não temos opção. A opção nossa é para um mundo pior, ou daqui para pior. Melhor que esse, a gente ainda não tem essa opção. Por quê? Porque nós preferimos o iate, a Ferrari e os bens da terra. Talvez não só os bens materiais, mas as posições de comando, a vaidade, não é? A sensualidade, ter uma vida da maneira que eu quiser, com a liberdade, entre aspas, que é uma liberdade falsa, que eu quiser, e corromper os valores de família, a fidelidade, em busca de sentir os prazeres da matéria. Então, quando eu trago o reino de Deus como segundo ponto a ser abordado, é que toda semeadura, toda palavra de semear do Cristo é semear para esse reino. É jogar uma semente no coração e no pensamento das pessoas para que elas saiam do paradigma da matéria, da ilusão que a sensação do corpo dá, de prazer. O bolo de chocolate. Come 3 tortas de chocolate para ver o que acontece. Tem consequências. Usufruir os prazeres da matéria sem responsabilidade tem consequências. O corpo da gente, ele é tão perfeito que ele nos dá os sinais. Né? Então, mas não é só no corpo, a vida moral também. Se eu quiser ter quantos relacionamentos eu quiser na vida, também tem consequências. Pode ser que as pessoas não enxerguem. Porque veja como é difícil fazer o exercício. Quando eu falei sobre por que é melhor ter paciência do que um iate, é difícil responder. Porque nós ainda somos tão arraigados na matéria que não percebemos os valores espirituais estão acima. E por que eles são melhores? Né? Porque a gente não considera que vai ter que voltar para a Terra, que vai ter que desenvolver o espírito, que existe uma vida no mundo espiritual muito mais importante. A gente não considera, a gente considera o paradigma dos 80, 90 anos que a gente vive na Terra. Muito bem. Seguindo, então, a parábola do semeador, vamos agora para ver a parábola. Né? Eu vou passar, então, a parábola para a gente ouvir de Jesus, e é uma cena linda, ele contando a parábola, e aí a gente depois explora ela. Eu voltei aqui para outro vídeo, mas vou ver se está tudo bem. Tá bom sim, tudo bem. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu,
porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Amigos, não sei para vocês, mas toda vez que eu vejo eu fico muito tocado. Na hora que ele diz assim, muitos profetas gostariam de estar ouvindo o que vocês estão ouvindo, sabe o que significa? Quando é que eles vão ter outra visita de Jesus? Porque ele está tão longe, mas tão longe no sentido de vibração, né? Na verdade, ele vem para a Terra e tal. A chance de ter aquele momento com Jesus é única. Ele não vai voltar em carne de novo. Não faz sentido ele fazer isso. Então, foi um momento especial, uma experiência única para aqueles discípulos, maravilhosa. Ali na parábola tem coisas muito enigmáticas. Uma delas é
que ele não quer que as pessoas vejam, entendam. Não é isso. Ele sabe que muitos não vão entender. Gente, no movimento espírita, nós vemos um conflito se tira Jesus ou tira o evangelho do espiritismo ou não. Ainda hoje, se nós vamos utilizar a palavra evangelização, às vezes é um problema, não é? Porque remete a coisas como se fosse um fanatismo religioso e a gente não vai tão valorizar Jesus. Agora, ele foi tão sábio e toda a construção da educação do nosso planeta, educação espiritual, é do Cristo. Quando Kardec vem, olha que interessante, eu vou apresentar a última pergunta do Livro dos Espíritos, é a pergunta 1019, e a última pergunta, ela fala do reino de Deus. A última pergunta diz assim: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Kardec está traduzindo as palavras. Em vez de falar reino de Deus, ele está usando a expressão reino do bem, que é o mesmo. E aí ele coloca: o bem reinará na Terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Está super ligado com o que a gente estava falando. Enquanto a gente não criar esses valores na gente, esse reino não vai vir para a Terra. E nós vamos continuar com todos os sofrimentos que eu já falei, eu não vou repetir. Mas, não vou repetir porque é chato ficar falando desses sofrimentos, né? Então, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Ou seja, Kardec deixa, na última questão do Livro dos Espíritos, o plano de Jesus. Qual é? Implantar o reino de bem. Implantar o reino do bem, o reino de Deus, significa banir o orgulho e o egoísmo. Ou seja, todo o nosso desejo de usufruir dos prazeres da terra em só nosso benefício é o egoísmo. Então, todo o que envolve isso, o orgulho e o egoísmo, é o que a gente vai tirar do planeta. Então, quando a gente tenta tirar Jesus da doutrina espírita, nós não estamos vendo que o plano do Cristo é a doutrina espírita, foi ele que colocou ela ali. Kardec foi inspirado pelo Cristo, né? Em muitas passagens, tanto do Obras Póstumas, quanto do Livro dos Médiuns, quanto do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, na verdade, é Jesus falando. E dizem que ele era o protetor de Kardec, o próprio Cristo. Muito bem. Considerando tudo isso, né, nós vemos aqui o trabalho dos pais. Né? Quando a gente fala da parábola do semeador e a família, será que as famílias sabem qual é a missão delas? Vamos ler. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, Evangelho segundo o Espiritismo. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna, aquela criança, vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres. Repetindo, inteirai-vos dos vossos deveres. Ou seja, a gente precisa saber qual é o meu verdadeiro dever como pai e mãe. E ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Esta é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se a cumprirdes fielmente. Aí eu pergunto, a missão dos pais é que os filhos sejam formados em PhD, mestrado, doutorado em alguma ciência? É formar os médicos ou advogados? É fazê-los prosperar financeiramente? Essa é a missão dos pais? Pode ser parte do trabalho dar uma boa educação, sim, na Terra. Mas qual é a pergunta que Deus vai fazer? A pergunta é: o seu filho foi um médico? O seu filho soube 4 línguas? O seu filho foi um advogado? Vamos ver como é que ele diz isso aqui.
Continuando, ele diz: os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se ele se conservou atrasado por culpa vossa, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Aqui não tem iate, não tem Ferrari que pague a consciência de um pai ou de uma mãe de falar assim: puxa vida, meu filho se desviou porque eu não cuidei dele. É uma questão de consciência, independe se as pessoas querem falar de céu, inferno, de sofrimento. Ninguém que faz uma coisa errada depois fica bem. A gente fica com a consciência turvada, né? Pelo que fez. Bom, quando a gente traz a parábola do semeador, o que tem a ver com tudo isso? A educação que os pais dão são sementes. Todo dia, falando a mesma... Filho, não faz isso. Filho, escovar os dentes. Filho... É um trabalho enorme de jogar semente, né, do que é o certo a fazer. E aí, a gente tem uma semeadura especial, específica, que é do Evangelho. E essa semeadura é a mais importante. Ela vai trazer à nossa criança, os nossos filhos, a nossa família, porque nós semeamos com o marido, com a mulher, com a família, com a mãe, com o pai. A gente semeia onde está. A família, né, precisa estar nessa faixa de pensamento. A gente trouxe essa passagem do livro Renúncia, da Alcione. Ela está comentando. Quando o padre Germano, que era Emmanuel encarnado, né, naquela época, Padre Damiano, desculpa, falei errado o nome. Ele estava fazendo o evangelho. Como se faz o evangelho no lar? Aí ela comenta, lá na Espanha, Alcione, um espírito bem elevado, né, comentando numa outra casa. Explicou a jovem: líamos apenas um versículo, de cada vez. E esse mesmo versículo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Como eles veem, como os espíritos superiores veem uma frase de Jesus, uma frase. O estudo das letras santas é comparável a uma pesca de luzes celestiais. O rio da vida, afirmava, está sempre correndo e é indispensável energia serena e vontade ardente a fim de mergulharmos na coleta dos valores divinos. Valores divinos, o tesouro está ali, naquela mensagem, no desenvolver essas virtudes que a mensagem do Cristo indica. Olhando a parábola, a gente pergunta, qual é a mensagem mais importante? Né? Por que ele contou isso? Jesus, como um grande pedagogo, né? Ele está nos dando uma visão do trabalho de semear. E que aí a gente fala assim, poxa, ele é o semeador perfeito. A semente que ele trazia era pura e perfeita. Se a semente não deu fruto, a culpa é de quem quando Jesus jogou a semente? É do terreno, né? Não é nem da semente que estava com defeito e nem do semeador. Agora, nós somos os semeadores das crianças. A gente está jogando a semente. Se o terreno não dá fruto, a gente pode dizer com certeza que a culpa é do terreno? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, lembrando do Evangelho, dizendo, inteirai-vos dos vossos deveres, como eu tenho feito a minha semeadura. Vamos prosseguir. Tem a parábola do joio e do trigo, que não vai dar tempo de falar dela, mas ela fala que no meio da semente boa tem semente ruim também. Para a gente tomar cuidado que tipo de semente a gente está deixando que as nossas crianças tenham acesso. Por exemplo, na internet. A frase, eis que o semeador saiu a semear, indica ação, movimento. Como pais, nós devemos, ou como familiar, nós devemos colocar essa semente para ser dispensada nos corações. Nós não podemos estar dormindo com isso. Exige vigilância da nossa parte. Na parábola, nós temos aí os 3 aspectos, né? O semeador, a semente e o terreno para considerar. O semeador, como a gente falou, Jesus, os bons espíritos, nós somos semeadores.
A semente, o que que é? São as verdades eternas, a mensagem do Cristo, a doutrina espírita, a boa educação, a ética, os valores, tudo de bom. Pode ter semente ruim também. E a terra é o coração de cada um, como cada um recebe. O que Jesus faz nessa parábola é mostrar um panorama dos tipos de terrenos. E olha que interessante que a gente vai poder ver. Primeiro, ele trata aí da beira do caminho. O que seria a semente na beira do caminho, né? Ele diz que os pássaros vão e pegam a semente. Esses passarinhos aí são do mal, viu, gente? Cuidado com eles. Eles, como diz Jesus, Jesus explica a parábola. Veja, é uma das poucas parábolas que Jesus explica. Ele conta o símbolo. Ele diz que a semente cair na beira do caminho significa que a gente não está dando atenção para a mensagem, o inimigo vai lá e pega. Você pode entender o inimigo de várias maneiras, mas uma delas, com o conhecimento espírita, são os espíritos inferiores que estão conosco, que acompanham cada família, cada pessoa, pelas dívidas do passado, pelas afinidades com os maus comportamentos que nós temos, né? Então, por exemplo, eu estou lá com um jovem que começa a beber, está com seus 14 anos, até mais cedo eles estão bebendo hoje, aqui no Brasil, pelo menos assim, né? E aí o jovem começa a beber. E ele é convidado para ir para um centro espírita. E ele vai receber uma lição lá que vai falar do alcoolismo, que vai falar das companhias espirituais, daquilo que é um problema para ele, que pode ser um suicídio indireto, dependendo da maneira que ele se conduz com aquilo. Ele pode simplesmente não querer ir, não querer mais. Isso é a beira do caminho. A pessoa não... eu fui lá porque alguém insistiu muito, porque minha mãe insistiu muito, mas não está nem aí. A beira do caminho é isso, né? A pessoa está desligada para isso e os espíritos afastam. Eu me lembro que um tio meu que estava passando por problemas, ele viajou de uma cidade para outra e ele foi lá para minha casa e a gente levou ele no centro espírita. Eu falei, puxa, que legal, é o melhor palestrante hoje que vai falar, fazer a palestra e ele vai assistir. O meu tio sentou na cadeira e dormiu. E eu pensei assim, meu Deus, essa é a ação dos espíritos. Eles jogam os fluidos que dão sono. Isso é verdade. E eles falam isso nos livros e nas reuniões mediúnicas. Muito bem. Então, a vigilância é nossa. Um pai e uma mãe tem que estar atento. O meu filho está prestando atenção. O evangelho no lar, ele está realmente produtivo? Ou as crianças estão dispersando? A evangelização, eles estão indo? Muito bem. Agora, olha só isso aqui. Vamos falar da beira do caminho. Esse é o caso de Anacleta. E ela teve 4 filhos. E ela não cuidou bem dos filhos. Então, ela vai ter que voltar. Olha as condições que ela vai voltar. Mas vamos ver o que aconteceu. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigira os mais árduos sacrifícios. Ou seja, eles estudaram nas melhores escolas. Tá? Eles não faltou para eles um conhecimento intelectual. Caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. Gente, a minha filha, quando fez 15 anos, foi convidada para umas 20 festas de 15 anos. E o que assusta, porque é um momento em que os jovens estão lá nas decisões dos seus valores, se realmente vão ficar firmes. Então, o mundo vai trazer uma série de assédios, até para iniciar a beber muito cedo, ou outras coisas, né? Se a gente não cuidar, a gente perde. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, ou seja, morreram muito cedo esses filhos, entrando em regiões baixas, em tristes condições. Vejam, a Anacleta era uma mãe fantástica. E diz lá na história que ela excedia muito na permissividade, vamos dizer assim, contra até os conselhos do marido. Mas, por conta disso, os filhos se desregraram. Pode isso, podia tudo. E aí, o que aconteceu? Olha como eles vão reencarnar.
a experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de premente necessidade de retificação. É bem sério isso, né? Então, se a gente não cuida para que a semente chegue no lugar certo, na hora certa, para aquela criança, para aquele jovem, se a gente não tem vigilância na semeadura do nosso campo ali, a gente pode perder a encarnação. Não tem Ferrari, não tem iate que pague isso, né? Então, esse é um ponto bem relevante. Dentro desse processo, eu vou passar rapidamente pelas outras figuras, né, que o Cristo traz. Essa parábola ela é muito rica e a gente poderia ficar aqui bastante tempo. Só que o tempo ele é nosso inimigo nesse momento, né? Deixa eu ver se ele já está projetando aqui. Bom, e quando semeava, uma parte saiu na beira do caminho, já falamos, né? Depois o terreno com pedras. O terreno com pedras simboliza aquela situação em que a pessoa inicialmente gosta e se entusiasma e depois sai, né? Por quê? O problema é que quando vem as situações mais duras, né, a pessoa não tem raiz suficiente e não cresce. Daí a importância de se fazer o trabalho de educação, tanto no lar quanto na evangelização, com profundidade. Não basta a gente fazer gincanas, brincadeiras com os jovens, com as crianças. Nós precisamos levá-la à reflexão, a filosofar de verdade, a questionar, a ter análise crítica. Desculpa, e a pensar na mensagem, trazendo ela para si, para a sua vivência. Isso é fazer raiz, né? Terreno com espinhos. Ele diz assim, olha, aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Quais são as riquezas desse século? É tudo que a gente falou no início, né? O mundo com seus prazeres, com o seu bem-estar, com as possibilidades, às vezes até profissionais, de se desenvolver, eles vão sufocando a semente, porque a gente prioriza o que não é a prioridade. Por isso que Jesus falava do reino de Deus o todo o tempo, dizendo, olha, o tema principal da nossa vida é o reino de Deus. O reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras vos serão acrescentadas. Eu me lembro da minha filha Monique, uma vez ela veio falar comigo, puxa, pai, a gente fazia uma atividade numa comunidade do Jacarezinho, aquela que teve recentemente aquela coisa lá, né? E a gente ia todo sábado lá, e a situação das crianças era muito triste. Os pais ou estavam presos, alguns, ou bebiam. Se o pai estava preso, a mãe estava bebendo e elas apanhavam. As crianças iam com 4 anos. Parece mentira que eu vou falar. Elas andavam pela favela e entravam no centro espírita sozinhas, com 4, 5 anos. Daquela maneira, toda largadinha, toda sujinha e tal. E lá a gente dava sopa para elas, mas dava evangelização. E aí, um dia, a minha filha pergunta para mim assim, pai, a gente não pode ir para a praia no sábado, em vez de ir para o Boa Nova? Aí eu falei assim, filha, a gente pode. Mas se a gente for lá, a gente ia à praia, tá, gente? Não, a gente não é proibido de ir à praia, não. A gente ia bastante à praia, mas em outro horário. Se a gente for e não aparecer no trabalho, quem vai cuidar daquelas crianças lá? Quem vai? E aí eu fiz uma outra pergunta para ela. O que você acha que Deus prefere que a gente faça? Doloroso, né? Doloroso porque a gente põe em conflito nosso interesse pessoal. A gente precisava fazer aquela atividade. E a gente foi a muitas praias. Não faltou praia para Monique, né? Mas tinha um compromisso, porque é preciso fazer o trabalho. E não se faz nada de bom, de correto, se não tiver renúncia. Você vai ter que renunciar a alguma coisa em benefício desses valores. Uma outra vez, foi bem interessante, eu tinha uma tarefa de um trabalho com evangelizadores lá no Rio. E aí, vocês talvez lembrem dessa época. A minha filha dançava o High School Musical de todas as maneiras possíveis, né? Ela adorava High School Musical. Não sei se alguém lembra disso.
Então, ia passar na Globo a apresentação do High School Musical pela primeira vez, era inédito aquilo, numa tarde. Ela falou assim, pai, a gente não pode ficar, eu queria ver o High School Musical. Eu falei assim, filha, nós precisamos ir para a tarefa. Depois a gente vai ver esse High School Musical. Gente, a gente foi para a tarefa. Quando a gente voltou, o meu irmão tinha deixado na casa da minha mãe um DVD do High School Musical para Monique. Sem saber de nada. E aí a gente lembrou daquela passagem. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. E todas as outras vos serão acrescentadas. Eu me lembro que eu estava num trabalho profissional e eu precisava muito do inglês. E eu já tinha chegado no intermediário, eu tinha passado para o advanced, e aí eu falei assim, puxa vida, agora eu vou me formar. E eu fui convidado para fazer parte da reunião mediúnica da nossa casa. Era quinta-feira e isso quebrava a turma que eu estava do inglês. E aquilo mexeu comigo, eu falei assim, bom, mas eu vou priorizar o trabalho espiritual. E fui. Não deu um mês, uma pessoa lá do meu trabalho virou para mim e falou assim, Valteno, você não está sabendo? A empresa está dando um curso de inglês aí na hora do almoço. Era exatamente a mesma franquia, e era conversação. Olha, esses são pequenos exemplos, mas, com certeza, a mão de Deus interfere nos nossos destinos e sabe das nossas necessidades. Mas o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar, no sentido de lutar para desenvolver esses valores do bem, né? Para a gente finalizar, ainda tem 10 minutinhos, mas eu queria passar pelo último terreno, que é o terreno da terra boa, né? E a outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outra a 60 e outra a 30 por 1. A gente aqui deixa uma mensagem para os pais, né? Que a melhor semeadura não é a nossa palavra, é a nossa vivência. E, obviamente, estudar a doutrina também é um exemplo para os filhos. Eles vão se interessar por aquilo que os pais estudam. E se eles são melhores, os filhos também se interessam. Como também se decepcionam se os pais não melhoram, né? Se eles continuam da mesma maneira, com os mesmos maus hábitos que nós temos, né? Às vezes ríspido demais, às vezes desatento demais, e por aí vai. Eu trouxe um vídeo lindo, que eu acho que vocês podem até já ter visto, mas que eu tenho certeza que vocês vão gostar de revê-lo. E ele fala disso. E ele fala dessa semeadura que acontece todos os dias. Vou passar aqui novamente e a gente depois para falar um pouquinho desse vídeo. Pai! Você não sabe disso agora. Mas eu estou observando você. Observando as coisas que você faz. Observando como você trata as pessoas. Do jeito que você trata a mim, minha mãe, minha irmã. A maneira que você vive a sua vida tem um grande impacto em mim. Quando for a minha vez de escolher uma profissão e sustentar minha família, a sua ética no trabalho estará na minha mente. O tempo que você passa comigo, mesmo fazendo algo bobo, me dará uma sensação de segurança. Haverá momentos em minha vida que a minha honestidade será testada. E talvez eu não saiba o que fazer. Mas eu me lembrarei de todas as vezes em que você fez o que era certo, mesmo que você pudesse fingir que nada aconteceu. Muitas escolhas que você está fazendo, eu também farei. Não tenha medo de me mostrar seus erros, de me mostrar suas falhas. Eu aprenderei com eles. Pai, você está ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente acredita
no que diz sobre Deus. Eu preciso que você me mostre o caminho. Me mostre como viver uma vida que não é segura, mas é boa. Estou observando você, Pai, todos os dias. Você está me ensinando a viver, quer você saiba ou não. Bom, queria agora ouvir as impressões de vocês sobre o estudo, sobre o vídeo, se vocês gostaram. Glória, acho que a Glória abriu o microfone. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Só agradecer, já que eu ativei, agradecer o grande do amigo. Obrigada. Obrigada, Glória. O Antônio levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Antônio? Quero sim, quero agradecer e eu queria pedir para o Valteno mandar esses links dos vídeos para a gente poder mandar no grupo do WhatsApp para as pessoas que não puderam participar. É possível, Claro, Valteno? claro, vou passar. São vídeos que a gente gravou, eles não estão necessariamente na internet, mas eu vou tentar encaminhar essas versões para vocês. E aí dá para a gente entender, né, Valteno, por que o iate, né, não consegue preencher o coração de muita gente, né? Que está no iate triste pensando em se matar, por exemplo, né? Enquanto o outro que já preencheu o espaço, o vazio do coração, está na miséria, olha para o céu e ainda agradece a Deus a oportunidade de estar vivo. Né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Valteno? A gente também tem alguns minutinhos. Então, fiquem à vontade, se que alguém quiser. Eu gostei muito, Valteno. Inclusive, toda vez a gente aprende alguma coisa, né? Ou faz uma reflexão diferente, apesar de já conhecer a parábola, né? E essa questão das sementes e das virtudes estarem dentro de nós e cabe a nós fazer com que ela germine, cresça, se desenvolva, né? É muito forte, né? Então, todo mundo é capaz, desde que exista essa vontade ardente, né? Como foi falado em um dos trechos, né? Então, muito obrigada mais uma vez, porque realmente sempre trazendo alguma reflexão, muitas vezes diferente, né? De outro ângulo e outras perspectivas. Obrigada mesmo. Legal. Esse estudo ele é muito rico da parábola, né? E esses paradigmas são muito difíceis de se compreender, né? Quando ele comparar o que a gente sente na matéria com o que está no campo espiritual, é difícil porque a gente vive tanto matéria, né? E é preciso fazer essa comparação, essa identificação, né? E a preocupação com a educação dos filhos, que é tão importante, que é a coisa mais importante da nossa vida, né? Tem uma pergunta que Kardec faz, qual é o que tem o papel mais importante, o homem ou da mulher? E aí os espíritos respondem, né? Que o da mulher é maior que o do homem. Porque Kardec faz aquela pergunta do tipo, olha, os homens são embaixadores, são presidentes, são não sei o que lá, naquela época, né? Agora mudou, mas naquela época era assim. E eu conversando com a minha esposa, eu falo assim, eu tenho aqui um projeto com uma empresa tal, de milhões, outra empresa tal, mas o projeto que você tem com cada criança, é claro que o pai também é responsável, né? Mas no caso da mãe que está, no caso dela específico, né, que está no lar o tempo todo, porque 6 filhos é difícil trabalhar, né? Ela tem uma devoção inteira, então ela dedicou a vida dela para aquilo. Muita gente fala assim, não, eu não quero isso. Ok, cada um vai decidir o estilo de vida, mas no caso dela especificamente, que ela escolheu esse estilo de vida, nós escolhemos juntos, né? O projeto de cada alma é um projeto
fenomenal, né? Cada criança que entra na vida de um jeito e sai dessa vida de outro jeito. Nós somos copartícipes com Deus da evolução de criaturas, de almas, porque, na verdade, não são meus filhos, são filhos de Deus. Nessa encarnação, eles estão como meus filhos. São tesouro que Deus deixou na minha mão, né? Nas nossas mãos, dos pais. Então, é um papel maravilhoso, bonito, né, que os pais têm e que deve ser feito com responsabilidade, né? Sem excessos de nenhum dos lados. Mas, Luciano, fica aqui nossa gratidão, né, pelo chamado, pelo convite, e desejamos aí a todas as famílias que Jesus abençoe e traga muita saúde e paz para todos, tá? Fica aí meu agradecimento. Eu que agradeço, viu? Que a gente possa ser bem-sucedido nesses projetos grandiosos, né, que estão ao nosso alcance, que Deus nos oferece diariamente, independente do nosso papel dentro da família, né? Que a gente possa sempre dar nossa contribuição. E, Valteno, eu queria pedir, por favor, se você puder fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada. Claro. Então, agradecidos a Deus, aos amigos, aos bons espíritos também, nós dizemos: obrigado, Jesus, por estarmos aqui nessa hora, com a possibilidade de ouvir a tua mensagem, que cai como sementes de luz, mexendo nas potências divinas que estão latentes em cada um de nós, fazendo despertar responsabilidades, valores, riquezas que estavam adormecidas em nossas almas, nos impulsionando para uma renovação verdadeira dos sentimentos e por uma busca incessante pelo aprimoramento moral e pelo bem do próximo. Obrigado, Senhor. Concede-nos a lucidez da compreensão desses ensinamentos, para que possamos aplicá-los na nossa vida, escolhendo as melhores decisões, os melhores caminhos para nós e para a nossa família. Ajuda-nos, Senhor, a perceber a tua bondade, ofertando esse conhecimento espiritual que está à disposição de toda a humanidade, mas ela morre com fome, sem saber que a sua porta tem uma riqueza de alimentos. Assim, Senhor, ajuda-nos a ter a lucidez de tomá-los, de beber dessa água viva que mata a nossa sede para todo sempre. Ampara cada família aqui reunida, representada, que os seus mensageiros, seus enviados, possam chegar em cada lar, semeando luz, paz, saúde, conforto aos corações, serenidade nessa hora de crise que a nossa terra passa. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.